Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição, acione o sino de notificações, deixe o seu comentário e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Querido irmão, querida irmã, os nossos amigos protestantes, eles sempre tentaram pintar um retrato da Igreja Católica como um monstro perseguidor, intolerante, né? Quando, na verdade, erros e exageros aconteciam dos dois lados. Mas a narrativa, ela é muito importante para os protestantes, para que eles possam ter, digamos, o direito ou a autorização, né, de forma implícita, de atacar a Igreja Católica e os seus membros. Por exemplo, há alguns dias, alguns amigos protestantes fizeram um vídeo com imagens de uma das minhas redes sociais e, como de costume, fizeram interpretações bem tendenciosas das minhas postagens. Veja esses prints que eu fiz. De novo chamando de cachorro e cachorra. Nesse outro, ele chamou os próprios irmãos da mesma fé de cachorros e cachorras. Jean-Pierre, cadê o amor e o respeito? Meus irmãos, eu jamais chamaria um ser humano de cachorro sob nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto. O que acontece é que o protestante ele não conhece o contexto de uma postagem e ele sai fazendo julgamento temerário. Veja, tem um pastor protestante que inclusive ele é muito conhecido no meio protestante por fazer pesadas críticas contra a Igreja Católica ultimamente, né? Depois que ele sofreu aí alguns reveses durante um debate com o irmão Ariel. E esse pastor tem o apelido dado pelos próprios protestantes de Pincher Gospel. Veja. Pastor Eliseu Rodrigues é vítima do próprio marketing dele. Porque quando alguém se vende como pregador, como príncipe dos pregadores, que para nós aqui é o Pincher dos pregadores, acaba criando, né, um marketing em cima disso e assim segue o mercantilismo da fé com seus comerciantes da fé. E hoje estamos falando exatamente de mais um comerciante da fé chamado Eliseu Rodrigues. Conhecido carinhosamente aqui no canal como o nosso Pincher Gospel, aspirante a Silas Malafaia, que tudo indica que ele sonhou em ser um Marcos Feliciano, mas se tornou um Silas Feliciano da fala. Meu Deus do céu, cara. Então, quando eu uso a imagem de um pincher, ou vários, né, eu não estou chamando ninguém de cachorro. Eu estou fazendo uma referência às incoerências desse pastor em criticar a Igreja Católica por coisas que acontecem na sua própria denominação. Portanto, nunca, jamais eu chamei e jamais chamarei um ser humano de cachorro ou cachorra. O vídeo ficou até legal, ficou engraçado, né? Mas essas informações não são verdadeiras. Esse outro protestante comentou em relação à minha pessoa. Seu ignorante, Lutero não fez rebelião, fez reforma. Meus irmãos, esses são os adjetivos que eles usam em relação à minha pessoa. Canalha, verme, ignorante, né? São exatamente esses, né, que se sentem ofendidos por simplesmente imaginarem que podem estar sendo ofendidos, né? Sobre isso, veja o que o professor Lucas Lancaster diz. Contam que a Revolução Protestante foi um despertar espiritual. Mas siga o dinheiro e você vai ver outra coisa. Vai ver, talvez, a maior transferência de riqueza da história da Europa até então. Da igreja para os príncipes. Na Inglaterra, o caso é escancarado. Entre 1536 e 1540, Henrique VIII, pela mão de Thomas Cromwell, dissolveu praticamente todos os mosteiros do reino, cerca de 800 casas religiosas, sob o pretexto de corrupção, de decadência dos monges. O resultado foi o confisco de todas as suas terras, de todos os seus bens. O ouro, a prata, as joias dos santuários foram todos para o tesouro real. E aqui está o mais engenhoso. A coroa não guardou tudo para si. Vendeu as terras e distribuiu à nobreza. De um só golpe, criou uma nova classe de proprietários cuja fortuna passou a depender da ruptura com Roma e que por isso jamais permitiria a Inglaterra voltar ao catolicismo. O confisco não foi só um roubo, foi a Liga que prendeu o reino inteiro
ao cisma. No continente europeu, a lógica se repetiu. Nos principados alemães, os príncipes luteranos secularizaram os mosteiros, tomaram as terras da igreja. Na Suécia, o rei confiscou toda a riqueza eclesiástica para a coroa. A nova doutrina oferecia de brinde a justificativa para o soberano se apossar do que era da igreja. O povo pode ter tido outras razões, mas os príncipes estavam em grande medida em busca de dinheiro. Por trás da reforma da fé, houve uma reforma de patrimônio. A igreja despojada e o Estado enriquecido. Siga o dinheiro e o despertar espiritual começa a se parecer mais como o maior confisco da história. Veja esse próximo vídeo. Duas coisas importantes precisam ser ditas aqui. Primeiro, o enunciado. Os crentes da Assembleia de Deus eram alvo de perseguição e muitos ao morrer foram impedidos de serem enterrados no cemitério. Essa é uma meia-verdade, é um sofisma, porque não explica por que alguns casos assim acabaram acontecendo. Veja, meus irmãos, não só protestantes, pessoas oriundas de qualquer outra religião não eram sepultadas em cemitérios católicos, isso bem antigamente, né? Porque esses locais pertenciam à Igreja Católica e eram reservados para os fiéis batizados. Geralmente os cemitérios, inclusive, eles ficavam ali no entorno, né, da igreja, no terreno onde estava construída a igreja. E os sepultamentos, eles faziam parte dos ritos finais e da comunhão espiritual entre os batizados na fé católica. Devemos lembrar também que, na época, a igreja era ligada ao Estado e cabia a ela cuidar de todos esses registros, né? Esses registros civis, como nascimento, casamento, óbito, além de preservar e se responsabilizar pelos locais de enterro. Então a orientação era de que cada comunidade formalmente instalada tivesse o seu próprio local de sepultamento, até que surgiram então os cemitérios públicos. Agora, uma pergunta interessante. Se eu faço parte de uma denominação protestante que demoniza a Igreja Católica, que chama a Igreja Católica de pagã, de prostituta, de Babilônia, de idólatra, diante de acusações tão graves, teologicamente falando, pelas quais a Igreja Católica nem poderia, né, ser considerada uma religião cristã, por que essa pessoa faria tanta questão de ser sepultada num terreno que pertence a uma instituição que ele considera tão corrompida e sem a graça de Deus? Se eles acreditassem mesmo nisso, meus irmãos, nem iriam aceitar ser sepultados num cemitério católico. E assim a gente vai percebendo que a questão é apenas retórica, é apenas vitimismo desavergonhado. Muitas igrejas católicas, e é claro que eu não estou generalizando, eram vandalizadas naquela época e até hoje por pessoas que queriam a todo custo um enterro em solo católico. Interessante que casos como esse, em que a Assembleia de Deus se recusou a fazer o velório de um rapaz, filho de um diácono, porque estaria supostamente em disciplina, e nesse outro caso, né, uma influenciadora diz que pastores da Assembleia de Deus não apareceram no velório da sua mãe para fazer a cerimônia fúnebre, e essas notícias não são tão divulgadas, né? Essas notícias são mantidas ali no anonimato. São essas, né? São esses aqueles que dão ataques de pelanca, porque no passado alguns protestantes não eram sepultados em terrenos católicos. Ouça com atenção as palavras desse protestante que decidiu, como milhares estão fazendo, não dar mais ouvidos a acusações infundadas de pastores e escolheu estudar e conhecer a Igreja Católica. Por que os evangélicos não têm coragem de falar o que eles pensam da Igreja Católica?
Eu fui criado dentro da igreja evangélica e eu ouvi o tempo todo que a igreja católica é a grande Babilônia, é a grande prostituta, a mãe das meretrizes, que é um caminho de engano. Embora tenha sido a primeira igreja fundada, ela se desviou no século III. São tantas coisas que os evangélicos falam da igreja católica que eu tinha medo até de entrar numa igreja católica. Mas há pouco tempo atrás comecei a estudar e agora venho estudando bastante e aprofundei um pouco até no catolicismo. E uma coisa que eu nunca parei para pensar: esse livro aqui, ó, nós evangélicos só temos esse livro porque a Igreja Católica conservou durante muitos e muitos anos. Aliás, foi os concílios da Igreja Católica que organizou da forma que nós temos hoje a Bíblia, dividida em livros, em capítulos. Que com essas palavras você tenha um feliz Dia dos Pais, um santo domingo, um início de semana cheio da graça de Deus e não deixe de participar da celebração eucarística juntamente com os nossos irmãos. Deus abençoe a todos.